Boa tarde, que alegria estar com você, começando o nosso momento juntos aqui na grade da TV Evangelizar, programa Vida em Foco ao vivo, falando com todo o Brasil via satélite, canal digital aberto, pela Sky, pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. Bom, hoje eu começo falando com você do Brasil inteiro, porque não conheço pessoa que não esteja questionando o clima aqui no Brasil. Nós estamos com alguns eventos que queremos entender mais. Então nós convidamos o professor Augusto Lima da Silveira. Ele é doutorando em Ecologia e Conservação, também coordenador dos cursos na área de ambiente, na área ambiental da Uninter. Então a gente vai entender essas variações que nós estamos tendo, tanto em temperatura quanto em chuvas. Você vai entender um pouco mais o que esperar. Também vamos falar hoje sobre aquários e quais os cuidados que você tem que ter na limpeza e manutenção se você gosta de ter aquários em casa. E ainda vamos falar sobre compras. Você é responsável na sua casa? Precisa saber que tem algumas regras que vão mudar na embalagem dos alimentos. Então fique comigo que está começando o programa Vida em Foco. Quando a gente fala em temperatura, aqui em Curitiba parece que todo mundo vira especialista, entendeu? Porque Curitiba é algo que não dá para prever muito, mas nós temos notado, como na maior parte do sul, muitas chuvas. Se eu fosse fazer aqui um panorama, tem uma colinha aqui, ó. Região norte, secas de moderadas a intensas, é o que se espera para os próximos dias, meses, né? Região nordeste, secas de diversas intensidades. Região sudeste, aumento moderado nas temperaturas médias, principalmente no inverno e no verão. Região centro-oeste, chuvas acima da média, temperaturas mais altas. E região sul, aqui Curitiba, chuvas acima do normal. Até parece que redundante, né? Falar de chuvas acima do normal em Curitiba, mas sim, estamos vendo, acho que isso é um foco no Brasil inteiro mesmo, né, professor? Seja bem-vindo. Professor Augusto Lima da Silveira está aqui porque ele está cursando doutorando em Ecologia e Conservação e também coordena os cursos na área ambiental da Uninter. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Carol. Obrigado pelo convite. É sempre uma grande satisfação poder falar um pouquinho sobre as questões ambientais e é algo que afeta todo mundo, né, Carol? Essa situação que nós estamos vivendo no momento, ela é de descontrole mesmo do clima. Como você bem falou, né, nós temos regiões do nosso país que estão aí enfrentando graves secas e outras regiões, como é a nossa região sul aqui, por exemplo, a gente está enfrentando aí uma grande quantidade de chuvas. Até acompanhei nos noticiários agora cedo que uma grande parte aí das cidades do Paraná estão sofrendo aí com as questões de alagamentos, né? Exatamente. E isso tudo reflete o momento que nós estamos vivendo, do momento climático do nosso planeta, e são dois fatores principais que causam tudo isso. O primeiro deles é um fenômeno natural, que é o El Niño, um fenômeno que tem acontecido, a gente está vivendo, está passando por ele. A gente tem de tempos em tempos, não é isso? Isso, ele ocorre aí a cada 2 anos, mais ou menos, e tem a duração variável, pode variar de 6 meses até 1 ano e meio. Então isso é da natureza, então é algo que não tem a ver necessariamente com a ação do homem no ambiente, é isso? Isso mesmo, é um fenômeno que acontece naturalmente, né, pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, e isso causa todo um desequilíbrio ali na questão climática também, né? Então se eu tenho um ar que está mais aquecido, eu também tenho uma alteração na movimentação das massas de ar. Isso faz, por exemplo, que quando a frente fria chegue, ela fica estacionada, que é o que está acontecendo aqui na região sul, né? Então a frente fria chegou, com esse tempo mais quente um pouquinho, ele acaba ficando estacionado aqui essa chuva e não consegue chegar no norte e nordeste do nosso país. Por isso que fica concentrada aqui. Exatamente. Por isso que se concentra então nessa região, chove mais e as temperaturas também variam por conta disso ou não? Isso mesmo. mesmo. A gente está em plena primavera, hoje eu acho que o máximo foi 24, mas vai cair a 13, né, num dia só. A gente tem essas oscilações e também assim, nós temos o problema, o El Niño ele é um fenômeno natural que acontece no nosso planeta, só que nós estamos intensificando, né, esses processos todos que acontecem durante o El Niño. Daí tem relação humana, ou não? Aí tem relação com a ação humana e aquela questão das mudanças climáticas mesmo. Então, para se ter uma ideia, né, essa seca que a região norte e nordeste está enfrentando é a pior dos últimos 40 anos, as estimativas são. Então, desde que iniciou o monitoramento lá em 1980,
nós não registramos aí uma situação de seca tão grave quanto a gente está vivenciando agora. E a situação ela tende a piorar nos próximos meses, porque o período seco na região norte e nordeste era para terminar agora em novembro, né? E as previsões aí que a gente tem feito é que isso vai durar até pelo menos o final de janeiro do ano que vem. Então é um período de seca que vai se prolongar, vai se estender um pouco mais do que a gente está aí habituado. E assim, como você está falando da maior seca dos últimos 40 anos... Isso mesmo. Acredito que não houve nenhum preparo da parte dos governos da cidade. Não tem como, né? Não é algo que dá para administrar, ou você diria que a gente tem que começar a pensar nisso? Em todas as regiões, né? Falando, tanto o excesso de água quanto a falta. Em todas as regiões, porque nós estamos vivendo aí essa situação num clima mais desregulado, né? Então, mesmo que agora a gente está enfrentando um problema de altas chuvas que nós temos aqui no sul, a gente tem que ficar muito atento, porque essas chuvas elas vão ser mal distribuídas, vão ser irregulares. Né? Essa desregulação climática faz com que as chuvas elas sejam distribuídas de forma irregular. Então, pode acontecer um período de grande quantidade de chuva, que é o que a gente está observando agora. Estava olhando, acho que em Curitiba vai dar quase 100 milímetros aí até o final de semana, né? Nossa, então, praticamente o mês inteiro, né? Praticamente o mês inteiro. Então existe um período de grande abundância, mas pode existir períodos em que a gente tem uma escassez muito severa. Então a gente não pode esbanjar água nesse momento. Não significa isso. Não significa, exatamente. A gente precisa ter uma situação de reservação dessa água, para que nos períodos que a gente não tenha aí essa água disponível, a gente tenha ela, né, para poder aproveitar aí, através de reservatórios, medidas aí de infraestrutura urbana também. Ou seja, a parte de administração desse recurso que está desordenado seria justamente o armazenamento da água. Exatamente, tanto aqui para a região sul, né, quanto lá para a região norte também. Lá em cima, tá. Só que agora eles já estão no momento de seca, né? Já não tem mais, já teria que ter sido feito. Exatamente, né? Algo que era prévio a toda essa situação que está acontecendo lá. Agora a gente tem também a questão das temperaturas, né? Que tem algumas regiões que estão passando dos 40 graus. Tudo bem que a gente tem regiões bem quentes aqui no Brasil, né? Região ali do centro-oeste, o próprio nordeste. Isso mesmo. Mas essas temperaturas acima de 40, o que pode acarretar para a saúde, né? Isso é importante a gente pensar. São vários os fatores assim que eles podem interferir com a nossa saúde. Primeiro, assim, essa grande variação, né? O nosso corpo ele não está preparado para essas mudanças muito bruscas. Em Curitiba acontece muito isso, né? A gente tem ali temperaturas próximas dos 10 graus e aí vai chegando durante o dia que pode chegar até 40 graus a temperatura, né? Então, o nosso corpo ele não está acostumado a essas alterações e isso afeta diretamente a nossa saúde também. Um outro fator bem importante é a questão da biodiversidade. Assim como nós não estamos preparados para essas mudanças drásticas, animais exatamente, várias espécies não têm essa capacidade. E a biodiversidade ela funciona como um escudo protetor, né? Quando a gente tem um ambiente que tem mais biodiversidade, tem mais espécies que estão ali dentro desse ambiente, elas nos protegem frente a outras doenças. Elas funcionam como reservatórios e barreiras naturais para que essas doenças não cheguem até nós. Então, uma das principais consequências das mudanças climáticas, aquecimento global, é o aumento também da incidência de doenças. Só espécies muito resistentes é que conseguem sobreviver a essas mudanças drásticas de temperatura, né? E normalmente as espécies mais resistentes são as baratas, os escorpiões, Deus me livre. os ratos. Ai, meu Deus do céu. Agora foi lembrar disso pra gente. Entendi. Interessante esse ponto de vista, né? Sim. Por isso que aumenta as doenças, além da imunidade também que mexe, né? Mas do ponto de vista ambiental, interessante pensar assim. Tem uma relação direta com a questão das doenças, né? Tanto que hoje a gente trata muitas questões ambientais de uma forma integrada, né? A gente fala muito hoje de saúde única. A saúde única ela envolve a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, que são temáticas que são tratadas de forma interdisciplinar, porque uma influencia na outra, né? Sim. Então, se eu tenho uma questão ambiental ali na região, isso pode favorecer o surgimento de algumas doenças ou até mesmo a contaminação ambiental, às vezes, né, traz algumas doenças para as pessoas. Então, hoje a gente trata isso de uma forma integrada. E as mudanças climáticas, todas essas situações que a gente está observando, elas caem bem dentro do que a gente chama aí de saúde única, né? Porque uma coisa acaba afetando a outra, né? Então, é uma situação muito preocupante aí que a gente tem observado nesses últimos anos. E pensando nesse ponto de vista, por exemplo, as chuvas excessivas também podem trazer mais doença, então, porque essa água que não está sendo retida da forma correta, não está sendo tratada e está ali, como a gente viu algumas imagens ali de alagamentos, isso também
Sim, com certeza. Acontece. Existe também o problema de que quando tem mais chuvas, o ambiente ele fica mais predisposto a desenvolver algumas doenças. Por quê? No nosso país, infelizmente, a gente ainda tem uma situação de descarte inadequado de resíduos sólidos. Então, esses resíduos sólidos que são descartados de maneira inadequada, eles acabam se tornando reservatórios, né? Vamos lembrar aí da dengue, né? Da chikungunya. Então, são doenças que são aí basicamente voltadas para uma água parada, né? Que fica ali, formam esses reservatórios. Então, doenças de veiculação hídrica, elas começam a ficar mais comuns nessas situações. Fora, né, situações de alagamento, por exemplo, em que a gente tem muitas doenças transmitidas provenientes do esgoto, por exemplo, né? Eu pensei. A questão dos ratos também, né? As doenças que são causadas aí pela urina do rato também. Então, isso é bem preocupante, sim. Tá, e você falou que esse evento, ele geralmente dura 2 meses, é isso? Ele é variável, né? Então o El Mas Niño, geralmente... em torno de... o último registro que a gente tem do El Niño, ele durou em torno de 1 ano e meio. Nossa! Né? Então ele varia bastante. Ele varia bastante. Pode ser que a gente passe o Natal com esse El Niño, então. Pode ser que dure até a Páscoa, a gente não sabe. Não tem como prever isso. Não tem como prever isso. E a gente ainda não chegou, de fato, no El Niño. A gente está num momento de neutralidade, que a gente chama. Que é supostamente não era para estar, então. Exatamente. A gente ainda não chegou, não atingiu o momento do El Niño ainda. Por que a gente está observando esses fatores tão preocupantes já, né, hoje, né? Porque está assim antes do El Niño, imagina depois, né? Exatamente. Então, a questão das mudanças climáticas, elas estão afetando diretamente. Então, a gente está observando esses fenômenos acontecendo antes, né, do que era para acontecer naturalmente. Então, isso é uma intensificação mesmo pela ação humana das mudanças climáticas. Quando a gente fala também em aquecimento global, né, isso tudo está relacionado a esse processo também das alterações climáticas. Agora, a previsão do tempo, ela continua sendo válida para que as pessoas se programem? Eu tenho uma previsão de chuva mais intensa. Para se programar para o final do ano, enfim, isso é válido, isso a gente pode considerar, as previsões em si. De fato, assim, a previsão ela tem um índice de acerto, né? A gente sabe que algumas vezes fala lá no jornal uma determinada previsão, você se prepara para aquele dia de sol, você chega e chove, né? Isso é comum de acontecer. O contrário, né? Tipo, eu de bota aqui, daí não choveu, mas tá bom. Exatamente. Acontece, né? Então, é uma situação que ela acontece por ser uma previsão, né? Não tem muito como prever a movimentação das massas de ar, né? E toda essa questão climática, mas de fato é algo que a gente pode levar em consideração para se programar, sim, né? Até porque, claro, com aquela mentalidade de que é uma previsão, né? De que aquela situação ela pode se alterar dependendo do que vai acontecendo ali. Às vezes acontecem mudanças muito rápidas, né? Previsão, não é certeza, né? Então, exatamente. Claro, com certeza. Exatamente. Professor Augusto, muito obrigada, viu, pela tua presença. O site da Uninter aí para você que tiver mais dúvidas, eu sei que isso está bastante na boca do povo, às vezes surgem dúvidas. Obrigada, tá, pela tua presença. Eu que agradeço o convite, obrigado mesmo. A gente vai para o intervalo, na volta nós vamos falar ainda sobre cuidados que você deve ter com o seu aquário, se você gosta, hein? A gente vai te dar dicas bem práticas aqui, eu volto já. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco e enquanto o Padre Reginaldo está em peregrinação e em missão pelo mundo afora, nós estamos aqui compartilhando tudo com você. Ainda durante essa semana, até o dia 11 de outubro, até amanhã, né? Você consegue acompanhar os principais locais por onde ele está passando, os caminhos de São Pio, Medjugorje, os caminhos ali na Itália, né? Na Croácia, também na Bósnia e Herzegovina. Então continue aqui atento na nossa programação, que você acompanha juntinho com o Padre Reginaldo todos esses caminhos. Também quero fazer um convite especial para você. Nós teremos hoje à noite, às 19 horas, a transmissão da missa com o Padre William Pires, direto da paróquia de Santo Antônio, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Acompanhe aqui com a gente. Bom, agora eu quero entrar ao vivo num link com o nosso querido Sérgio Júnior. Ele está num lugar super especial, gente. Um local cheio de aquários e nós queremos algumas dicas bem práticas, tá, Serginho? Para quem tem aquário em casa, eu sei que é algo muito lindo, mas que dá bastante trabalho. Olha que coisa linda esse lugar aí, meu querido. Seja bem-vindo. Oi, Carol, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, mergulhamos de cabeça no mundo aquário, no mundo aquático, todo lado do Cleverson, proprietário dessa loja de aquários. E esse que nós estamos vendo é um aquário de água salgada, que não é tão comum assim na casa das pessoas. É isso mesmo, Cleverson? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Então, realmente, os aquários de água salgada, eles representam o mar. Então, tudo aquilo que nós temos no fundo do oceano, nós podemos ter dentro de um aquário. E é esse espaço que nós temos aqui na loja, ele representa exatamente isso. Vamos lá, para o pessoal de casa. Os que já têm um aquário, já possuem um aquário em casa ou aqueles que ainda não têm. Dicas básicas, principalmente de como cuidar, de como tratar para, infelizmente, não perder um peixe. Claro. É muito importante que você tenha um aquário de um tamanho que comporte exatamente os peixinhos que você mais gosta. Então, o primeiro passo é você primeiro identificar qual o peixe que você mais gosta. Entrar em contato com um profissional da área, ele vai te indicar o tamanho ideal do aquário para essa espécie de peixe, e aí em diante é saber um pouquinho mais sobre a manutenção, troca parcial de água, a limpeza do seu filtro e a alimentação do seu peixe. Outra pergunta muito importante também é da questão dessa diferença da água doce para salgada, porque o senhor falou que algumas pessoas têm um aquário por hobby, cuidam mesmo, e outras assim por entretenimento, tem a questão do filho, ali para mostrar os cuidados. Exato. Muitas pessoas procuram, às vezes, por morar em apartamento, que a grande maioria das pessoas hoje moram em apartamento. Você não pode ter, às vezes, um pet de grande porte. Então, você vai optar por um aquário. Aquário é um espaço, você pode ter em um espaço pequeno, pode ter um pet, um peixinho que vai se adaptar ao tamanho do aquário. E aí você vai somente fazer as manutenções normais dele, né? Para quem viaja, às vezes não consegue ele estar cuidando, tem que chamar alguém para ir para casa, posso deixar a raçãozinha ali, o que dá para fazer? Hoje é muito tranquilo, nós temos aí as iluminações do aquário, podem ser feitas do nascer ao pôr do sol. A alimentação pode ser colocado um alimentador automático, que ele vai despejar a quantidade programada do equipamento todos os dias, sem que você precise estar lá para alimentar os seus peixes. Limpeza, não dá para encostar a mão aqui não, pôr a mão no aquário? Não, até que pode. Você pode pôr a mão, no caso do aquário marinho, você faz a limpeza dos vidros, você faz a troca parcial, tudo manualmente, sem problema algum. No água doce, da mesma forma. Cleverson, obrigado. Carol, tá aí, são algumas dicas que o Cleverson passou pra gente. E mais uma vez, enfatizando, olha que aquário bonito esse na nossa frente, que parece que a gente tá mergulhando nele. Volto com você. Sim. Obrigada, viu, Serginho? Muito bonito mesmo. É outro mundo, né? Para quem gosta, eu sei que tem muito estudo nessa área e dá para ser um verdadeiro hobby, viu? Agora a gente quer dar uma olhada como que foi a caminhada pró-vida, na verdade um combate contra o aborto também, né? Nós tivemos aqui na capital paranaense, em Curitiba, no último domingo, mas não só aqui não, nós tivemos em diversas cidades no Paraná e no Brasil e queremos compartilhar como foi um pouco nessas cidades. Acompanhe comigo. A Arquidiocese de Curitiba promoveu a Caminhada pela Vida neste domingo, data em que é celebrado o Dia do Nascituro, uma caminhada em prol da vida e contra a legalização do aborto. O ponto inicial foi na Praça Tiradentes, em frente à Catedral de Curitiba. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E eu sou a favor da vida desde a concepção, que já existe vida ali. A caminhada pela vida contra o aborto tem como objetivo salientar que a maioria da população brasileira é contrária à descriminalização do aborto, que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. É uma forma de dizer o quanto para nós é importante que a vida seja protegida. A vida é dom de Deus. A vida é um direito inviolável. Além de Curitiba, em pelo menos 60 cidades do Brasil, manifestações como essa foram realizadas. Ações em que a igreja pede para que a vida seja preservada. O STF está discutindo sobre a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez nas primeiras 12 semanas de gestação. Para o padre Silvio Roberto, diretor e fundador da Casa Pró-Vida Mãe Imaculada, que há 10 anos vem contribuindo com a Arquidiocese de Curitiba na missão de anunciar o Evangelho da Vida, enfatiza que a vida é um dom inviolável. Esse movimento de hoje é um grito dos cristãos e das pessoas de boa vontade, dizendo que o povo brasileiro é a favor da vida. E nós, mais uma vez, não é a primeira vez, mais uma vez deixando isso claro. Além disso, para essa mãe, o aborto vai além da vida, que o ato foge dos princípios de Jesus Cristo e que, além da perda do filho, o sentimento de vazio será eterno para a mãe. Acredito que uma mulher não esquece nunca e nunca será mais feliz, né?
nunca terá uma alegria, porque matar o próprio filho, né? E que bom olhar para um movimento desse em plena semana que se iniciou e que nós teremos o dia dedicado à nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, na próxima quinta-feira. Bom, a réplica da imagem está agora, desde começo de outubro, na cidade de Cascavel, que ela é peregrina. Eu acompanho agora, junto com você, essa matéria. Vamos lá. Movidos pela fé, os fiéis aguardaram ansiosos pela imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, réplica da original que está na Basílica em Aparecida do Norte, que sobrevoou Cascavel com a ajuda de um helicóptero. Essa é a primeira vez que a imagem sobrevoa a cidade. Maria, na Bíblia, é descrita como aquela que disse sim ao plano de Deus e se colocou a caminho para fazer a vontade de Deus. Depois que ela disse ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela se colocou a caminho da casa de Isabel, sua prima. Andou por vários dias e lá ficou 2 meses. O mesmo está acontecendo hoje em Cascavel. Maria vem ao nosso encontro através dessa imagem tão singela, pequena, significativa para o povo brasileiro, sobretudo para os católicos. Ela vem nos ajudar. Como ajudou Isabel, ela também vai nos ajudar. Não ficará 2 meses, mas pelo menos 12 dias estará conosco até o aniversário dela. Que ela traga boas notícias, muita graça, muita alegria, muita paz nos corações, né, de todos os que moram nesta bela cidade de Cascavel. E que a presença dela possa reunir os filhos, sobretudo os dispersos, que estão longe de Deus e também da igreja. Com a chegada da santa, o arcebispo da Arquidiocese de Cascavel, Dom Adelar Barufi, que passa por um tratamento de saúde, reuniu forças para participar da celebração, junto aos fiéis que se emocionaram. É uma experiência ímpar, não tem assim como explicar, porque é tudo bênção de Deus. Eu sempre acredito que somos escolhidos para estarmos nos lugares onde Ele nos indica. Então, é emocionante, difícil de explicar, é só de sentir. Após a chegada da santa, os fiéis seguiram em procissão com a imagem até a Catedral Nossa Senhora Aparecida, para a realização da missa e dar sequência às celebrações que acontecem até o dia 12 de outubro. Após o evento, os fiéis também puderam participar do almoço servido em frente à igreja, evento que também faz parte da programação, e se deliciaram com um porco à paraguaia. E falando em dia de Nossa Senhora Aparecida, nós vamos ter uma programação toda especial, especialmente aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Vou pedir para a produção colocar aqui para a gente, já começa cedo, às 7 da manhã com a Santa Missa, direto ali do Santuário. Nós temos na programação também da TV Evangelizar, o Bom Dia Evangelizar, com a palavra, experiência de Deus, adoração ao Santíssimo às 11 da manhã, olha, isso aqui é diferente, meio-dia Santa Missa, põe lá na próxima tela, produção. 1h, consagração e dezena do terço em honra a Nossa Senhora Aparecida, depois louvor e animação, pregação mariana, missa das crianças, porque também é dia das crianças, terço das crianças, especial Ave Duo e pregação mariana às 16h30. Depois nós teremos ainda Cantando a Palavra, a programação da noite, Há Poder em Deus com Ironi Spudaro, adoração ao Santíssimo às 19h, 20h a missa de encerramento, direto do Santuário Nacional e Cantando a Palavra às 21h30. Toda essa programação você pode ver também nas nossas redes sociais e no site da TV Evangelizar. Também tivemos um evento em Canindé, no Ceará, com mais de 1 milhão de pessoas participando desta festa de São Francisco das Chagas, o que tornou a cidade de Canindé como a cidade da fé. Acompanhe comigo essa matéria. Com um público de mais de 1,5 milhão de pessoas, a cidade de Canindé, no Ceará, encerrou a grandiosa festa de São Francisco das Chagas. Este ano, a festividade girou em torno do tema A Evangelização Fraterna segundo os ensinamentos de São Francisco. A cidade é reconhecida como o segundo maior centro de devoção franciscana em escala global, consolidando-se como um epicentro da fé popular no Brasil durante esse período festivo.
São muitas romarias que chegam aqui até a cidade, num período que começa em agosto do ano e vai até fevereiro do ano seguinte, com o ápice no mês de outubro. Por isso que ela se torna, nesse período, Canindé, a cidade da fé. Estamos muito felizes com todo esse fervor de fé às nossas romeiras e a São Francisco. Canindé está situado no coração do sertão do Ceará, a 121 quilômetros de Fortaleza, e comemora anualmente a Festa de São Francisco das Chagas, evento que envolve muita fé, tradição e celebrações. Os visitantes saem de todas as regiões do Brasil, em especial do Norte e Nordeste, para celebrar a São Francisco durante as festividades, participando de missas, procissões, novenas e atividades sociais. Eu não podia deixar de vir aqui na estátua e agradecer por todas as bênçãos que têm acontecido na minha vida, com a minha família, por estarmos com saúde e unidos. Essa festa de São Francisco significa muito, significa amor, significa fé, muita esperança e muito amor a São Francisco. O evento é a segunda maior celebração do mundo, dedicada ao santo, e fica atrás apenas de Assis, na Itália. A festa deste ano marcou o centenário da presença da Ordem dos Frades Menores, uma ordem religiosa fundada por São Francisco na cidade. Uma tradição que começou lá no final do século XVII, que vai passando de geração em geração, graças à evangelização que não para. Olha, perdemos só para Assis, hein, na Itália. E você sabe quantos metros tem aquela estátua? Mais de 31 metros, gente. É gigantesco. Fiquei até com vontade de fazer uma peregrinação para lá. Quem sabe, né? Vamos deixar a Rota do Rosário primeiro, mas quem sabe Deus coloca aí no coração. Gente, vamos para um intervalo. Depois a gente vai falar sobre as novas regras nos rótulos dos alimentos. Começaram há mais de um ano, mas você vai perceber algumas mudanças a partir de agora. Eu volto já. De volta com o programa Vida em Foco e lembrando para você que no próximo domingo, que é dia 15 de outubro, nós teremos uma programação especial, o Vida em Família Especial, a partir da 1h45 da tarde, até porque é dia dos professores. Então, a dinâmica ali vai ser com vários convidados, com música. Entre os convidados, terapeuta emocional, psicólogo e também um professor de matemática que vai falar da área do homeschooling. Então, alguns temas bem interessantes para você acompanhar ao vivo aqui na TV Evangelizar, 1h45 da tarde. Mas agora a gente fala um pouco sobre os rótulos dos alimentos. Você que é responsável aí na sua casa pelas compras do mês, da semana, enfim, talvez você observe a partir de hoje, tá? Porque esta terça-feira já estamos falando de uma segunda fase. O que é essa segunda fase? Vou deixar a especialista falar aqui. Nós estamos há cerca de um ano vivendo um pouco dessas alterações nos rótulos, não é? Então, a minha convidada agora é engenheira de alimentos, também advogada, doutora Carla Fischer. Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Carol. Eu agradeço, viu? Bom, a gente está falando de uma nova fase aí nos rótulos, né, dos alimentos. O que é exatamente essa nova fase? Se quiser falar da anterior também, fique à vontade. Tá bem. Em 2020, em 8 de outubro de 2020, foi publicada uma nova normativa a respeito dos rótulos da tabela nutricional, principalmente. Então, a partir de 2020, 8 de outubro de 2020, a Anvisa concedeu o prazo de 24 meses para que as empresas se adequassem à nova regra. Então, a partir desses 24 meses, então, quando que terminou? 9 de outubro de 2022. Seria o prazo final para todo mundo estar adequado. Então, alguns foram antes, outros depois, durante esse período de 24 meses. Exatamente. Na realidade, a partir de 9 de outubro de 2022, os alimentos que já estavam ingressando no mercado, em regra, deveriam estar adequados à nova norma. Né? Então, tanto que se o consumidor lembrar dos ovos de Páscoa, os ovos de Páscoa, na sua grande maioria, já estavam adequados à nova regra da tabela nutricional da nova lei de rotulagem. Sim.
Tá. Então, mas além deste prazo de 24 meses, a Anvisa também concedeu outros 3 prazos. Quais sejam? 1 ano a partir de outubro de 2022 para aqueles alimentos que já estão no mercado e também para que as empresas pudessem escoar, na realidade, as suas embalagens, que já tinham as embalagens para não agregar um prejuízo à empresa. Isso falando só da primeira fase da mudança, é isso? Desse rótulo ou não? Você está falando num geral? Num geral, por quê? Porque a nova lei de rotulagem alterou. Tá. Então, quais são os prazos? Essa de 2020. Exatamente, a de 2020. Quais são os prazos para que as empresas pudessem seguir a nova normativa sem que fossem multadas pela Anvisa? Por isso, entre os 24 meses ou 1 ano para quem já está no mercado. Exatamente. Então, se o produto já estava no mercado, tinha 1 ano para se adequar. Ou se a empresa ainda tinha embalagem em estoque. Tá. Então, a partir de ontem, né? A partir de hoje, pode-se dizer assim, 9 de outubro de 2023, em regra, os alimentos em gerais já devem apresentar a nova embalagem cumprindo os requisitos da nova lei de rotulagem. Tá. Que são? Então, deixa eu só terminar conclui. os prazos. Além disso, os microempreendedores, produtores rurais, produtores artesanais terão 2 anos a partir de 2022. Então, este tipo de produtor, ele vai ter o prazo até outubro de 2024 para se adequar à nova regra. Tá. E as bebidas não alcoólicas e que tem embalagem retornável, tem 3 anos para se adequar. Ou seja, terão até outubro de 2025. Por isso que a gente fala em fases, porque são as fases para adaptação dessa lei. Exatamente. Não é porque antes estava valendo uma coisa, agora tem outra coisa no rótulo, não. É o geral da mudança mesmo, em diversas etapas. Exatamente. Entendi agora. E o que é essa mudança? Falando de algumas questões que são mais importantes, principalmente para o consumidor em geral. A tabela nutricional, né? Ela foi alterada. Então, essa tabela nutricional é aquela que fica na parte de trás da embalagem. Que é uma tabelinha mesmo, que tem ali carboidratos, gorduras, tal. Isso. Exatamente. Antes, se você olhar uma tabela sob a lei antiga, ela não tinha um padrão, não tinha uma padronização. Então, a letra poderia ser qual o fabricante escolhesse. Podia ser muito pequenininha. Exatamente. Pequena, tamanho de letra, formato de letra, porque isso dificulta. Sim. O consumidor que tem algum problema de visão ou até uma pessoa mais idosa, pegam 2 produtos similares, por exemplo. Não consegue entender qual que é melhor pela embalagem. Então, teve um padrão. Exatamente. Que facilitou. E esse padrão agora a tabela nutricional, ela tem que ter fundo branco e escrita em preto, obrigatoriamente. Além desse padrão visual, ela tem que ter a quantidade dos ingredientes em 100 gramas. Porque antes não tinha essa obrigatoriedade. Porque também daí a pessoa não consegue fazer a proporção. Então agora sempre referência a 100 gramas, sempre fundo branco, letra preta. Exatamente. O tamanho também é padrão, ou não? O tamanho vai depender do tamanho. A letra é padrão, que é Arial Helvética. Que é a Mas fonte, o tamanho vai depender do tamanho da embalagem. Tem que ser proporcional. Ele não pode ser muito pequeno nem muito grande. Entendi. Certo? Então, e a indicação é que ele esteja próximo à lista de ingredientes. Quando você vê, por exemplo, um biscoito, você vai tá escrito lá, ingredientes. Um seguido do outro. Exatamente. Entendi. Facilita e daí essa bastante. tabela. Outra novidade é a obrigatoriedade de se indicar a porção em 100 gramas. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma embalagem de 100 gramas, né, na tua mão. Quantas porções ela rende? Se a tua porção é de 20 gramas, eu vou ter que indicar que aquela embalagem rende 5 porções. E daí, na tabela nutricional, eu vou ter a indicação dos carboidratos, valor calórico, por 100 açúcares por 100 gramas e por porção. E por porção. Isso. Essa porção seria, fala de novo, não é o total da embalagem. Não é o total da embalagem. É a indicação, por exemplo, se eu pego um pacote, vou voltar ao pacote de biscoito. Pego o pacote de biscoito, a porção é de 20 gramas, que significa que eu tenho 3 biscoitos. Então vai ter essa indicação, 20 gramas corresponde a 3 biscoitos. Exatamente, tem que ter.
Porque daí eu sei se eu comer aquela embalagem inteira, quanto que eu vou ter na tabela nutricional de forma fácil. Exatamente. E o principal motivo dessa alteração é a possibilidade de comparação. Então, o consumidor chegou no mercado, antigamente não tinha obrigatoriedade dos 100 gramas e também cada porção variava conforme o produtor. Então, o consumidor pegava dois alimentos similares, né? E ele olhava, a porção deste aqui é de 4 biscoitos, 35 gramas. A porção deste outro é de 3 biscoitos, 25 gramas. Ele teria que ter uma calculadora para poder contar qual seria o açúcar total, qual seria o valor do carboidrato, qual seria o valor calórico daquele alimento. Então, agora ele consegue pegar 2 alimentos similares e comparar na porção. Ou em 100 gramas, né? Em 100 gramas, que daí ele tem o padrão comparativo. Sim, ele não precisa fazer a conta. Outra alteração foi a necessidade de inserir na tabela nutricional açúcar adicionado. Então, veja, eu tenho, além dos açúcares totais, que são aqueles que compõem já algum ingrediente ele fez a alimento. receita, é aquilo ali de açúcar. Exatamente. Se ele adicionou, além disso, ele tem que colocar. Tem que colocar açúcares adicionados. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um suco de maçã. A maçã, obviamente, ela tem açúcar. Mas é natural da fruta. É natural da fruta, então isso seria açúcares totais. Para, enfim, saborizar aquele alimento, adicionou açúcar. Então eu tenho que ter uma outra linha embaixo do açúcar total. Açúcar adicionado vai estar escrito. Açúcar adicionado. Exatamente. Isso também é importante, hein? É, e daí você também consegue ver se tem açúcar adicionado ou se não tem. Exatamente. Vai estar indicado ali. E uma das principais alterações, né, está no painel frontal da embalagem. Longe da tabela. Longe da tabela, do outro lado. Que é aquela lupinha ou não? É a lupa. Eu já vi em alguns, viu? É porque as novas embalagens já tem que estar adequada. Entendi. Né? Porque a lei... É esse ali mesmo que a gente tá vendo, é esse ali. Exatamente. Tá aí. E dá até um susto, menina. O dia que eu vi a primeira vez, eu falei, o que é isso aqui? Deve ser alguma regra nova. E porque mesmo. ele chama atenção, né? Então, aí agora... Essa lupa, ela quer indicar que aquele alimento é alto em açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio. Então, são estas 3 obrigatoriedades. Açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Que são os 3 vilões, digamos, né? Por exemplo, vamos imaginar... E quando que tem que constar isso? Foi definido pela normativa e estabeleceu um parâmetro mínimo, né? Máximo, aí aonde a partir de então tem que constar a lupa. Então, para açúcares adicionados, em 100 gramas de produto, se tiver 15 gramas ou mais de açúcar adicionado, obrigatoriamente tem que constar a lupa. Alto em açúcar adicionado. 15 gramas ou mais na embalagem? Em 100 gramas. Em 100 gramas? Em 100 gramas. Nossa, é bastante. Ou seja, 15%. Exatamente. 15%. Então, se viu a lupinha, já sabe que pelo menos tem 15% ali. Exatamente. É por isso que tem que chamar atenção, né? E gordura saturada, 6 gramas, que seria 6%. E sódio, 600 miligramas. Que então seria 0,6, né? Que daí aí teria que... Entra a questão nutricional mesmo, né? O quanto que é o permitido e tal. Exatamente. Mas que bom, isso facilita, né? Facilita e é muito importante. Se me permite, fazendo um comparativo... Tem 1 minuto, né, acho? Desculpa. Imagina. Essa norma, ela já entrou em vigor no Chile há alguns anos. E no Chile, eles observaram que houve uma redução de consumo de alimentos nos quais apareciam a indicação de alto teor. E também houve uma diminuição do consumo de refrigerantes, que seriam bebidas doces. Que boa notícia. Pois é. Quer dizer, depende pra quem, né? Porque pra quem tá vendendo, às vezes não vai achar muito legal, mas pra saúde, com certeza. Interessante, hein? Muito bom. Doutora Carla, agradeço, viu? Vou deixar o teu Instagram, porque certamente vão ter perguntas, né? Mas foi muito bem explicado. Obrigada, ficou bem claro mesmo agora a situação. Agradeço a tua presença, tá? Que bom, eu que agradeço e fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada a você. E nós finalizamos hoje com imagens da cidade de Joinville, que nos acompanha pelo canal 49.1. Se você tem algum parente que mora nessa cidade, lembre de avisar para acompanhar a TV Evangelizar aqui conosco, 49.1. Amanhã eu volto, 3h30 da tarde com você. Um beijo, tá? Fica com Deus.